No vasto e impiedoso reino do Ártico, onde o vento uiva como um lamento eterno e o gelo se estende como uma armadura quebradiça, uma saga de sobrevivência se desenrola diariamente. Animais como ursos polares, lobos árticos, morsas e focas enfrentam temperaturas que congelam a alma, caçadas mortais e a constante ameaça de um ambiente que não perdoa erros. Este texto mergulha nessa epopeia gelada, misturando fatos científicos com o drama da natureza, para revelar como esses guerreiros do gelo lutam pela vida. Prepare-se para uma jornada emocionante, onde a beleza cruel do Ártico se mistura a toques de humor inesperado. Afinal, quem diria que um urso polar pescando focas parece um pescador paciente esperando o peixe morder? O Ártico não é apenas frio. É um teste de resiliência que desafia a própria existência. Aqui, o gelo marinho é o coração pulsante da vida, funcionando como plataformas de caça, abrigo e estrada para os animais que habitam esse reino inóspito. Mas o aquecimento global está derretendo esse palco essencial, forçando adaptações radicais em um ecossistema onde cada erro pode ser fatal. É quase poético pensar na teimosia da natureza. Enquanto humanos tremem com um vento gelado, esses seres enfrentam um inverno eterno que parece saído de uma lenda mitológica. O sol, ausente por meses, deixa o Ártico envolto em uma penumbra azulada, onde o silêncio é quebrado apenas pelo estalar do gelo ou pelo uivo distante de um lobo. Nesse cenário, cada animal é um guerreiro, moldado por milênios de evolução para sobreviver onde a vida parece impossível. E para um toque de leveza, o Ártico é como uma geladeira cósmica que nunca descongela, onde os alimentos lutam, caçam e às vezes até parecem rir do destino. O urso polar, soberano absoluto desse reino, é um espetáculo de força e graça. Com seu pelo branco que o torna quase invisível contra a neve, ele é um fantasma letal, pesando até 700 quilos e movendo-se com uma precisão que desmente seu tamanho colossal. Ele depende do gelo marinho para caçar focas, sua principal fonte de alimento. Picture a cena. O urso espera junto a um buraco de respiração no gelo, imóvel como uma estátua, olhos fixos na água escura, aguardando o momento exato em que uma foca emerge para respirar. Com garras afiadas e uma mordida capaz de esmagar ossos, ele captura ringed seals e bearded seals, devorando até 70 quilos de gordura em uma única refeição, para suportar o frio glacial. Mas o derretimento do gelo o obriga a nadar distâncias épicas, às vezes mais de 100 quilômetros, em busca de comida, o que o leva a conflitos com humanos em vilarejos costeiros. É de partir o coração imaginar esse gigante majestoso, faminto, vagando por terras onde antes reinava absoluto. Ainda assim, há um humor quase humano em sua persistência. Ele desliza pelo gelo derretido como um surfista desajeitado, como se dissesse: bem, se o gelo não coopera, vou improvisar. Sua resiliência é uma lição de adaptação, mas também um lembrete da fragilidade do seu mundo, onde cada pedaço de gelo perdido é uma ameaça à sua coroa. Nas planícies nevadas, onde a visibilidade é engolida por tempestades de neve, os lobos árticos surgem como sombras vivas, verdadeiros fantasmas da tundra. Sua pelagem espessa, como um casaco de inverno de alta costura, os protege do frio cortante, enquanto orelhas pequenas e patas largas que funcionam como raquetes naturais os tornam mestres da locomoção no gelo. Vivendo em alcateias familiares de até 10 membros, esses caçadores trabalham em equipe, coordenando emboscadas contra mosquioxen e caribus em caçadas que podem durar horas sob a escuridão do inverno polar. Eles percorrem dezenas de quilômetros, enfrentando ventos que fariam qualquer humano se encolher em desespero, e podem jejuar por semanas, sustentados por uma resiliência que parece desafiar as leis da biologia. Conflitos por território são comuns, com uivos ecoando como desafios de guerreiros em um coliseu gelado.
A lealdade da alcateia é comovente, como uma família que enfrenta o fim do mundo unida. E para um momento de leveza, esses lobos são tão discretos que, se fossem humanos, seriam os campeões de se esquivar de reuniões chatas, desaparecendo na multidão com a graça de um ninja ártico. As moças, com suas presas curvas, que chegam a 1 metro, são os titãs do Ártico, verdadeiros colossos que pesam até 1.500 quilos. Formando colônias barulhentas em praias rochosas ou plataformas de gelo, elas transformam o silêncio do Ártico em um coral de grunhidos e roncos. Mergulhando a profundidades de 100 metros, usam seus bigodes sensíveis como radares para sugar moluscos e crustáceos do fundo do mar. Suas presas, verdadeiras ferramentas multiuso, servem para quebrar gelo, defender territórios e até escalar superfícies escorregadias, como se fossem alpinistas desajeitados. Predadores, como ursos polares, atacam-nas, mas as moças respondem com cargas coletivas, protegendo seus filhotes em haul-outs lotados, onde o calor coletivo é uma arma contra o frio. Mas o aquecimento global força a superlotação em terra firme, levando a estampidas trágicas que esmagam os mais fracos. É uma cena que aperta o coração. Esses gigantes, tão poderosos, tornados vulneráveis pela perda de seu habitat. Para um toque de humor, imagine uma morsa usando sua presa como um canivete suíço da natureza, para caçar, brigar e, quem sabe, abrir uma cana imaginária de atum no gelo. As focas, ringed, bearded e harp, são as escapistas supremas, com camadas de gordura que as isolam como um traje de mergulho natural. Elas constroem tocas de neve para parir seus filhotes, protegendo-os do frio e de predadores com pelagem lanugo-branca que os camufla na neve. Mergulhando a 300 metros para escapar de ursos ou orcas, usam passagens nasais complexas para aquecer o ar inalado, conservando energia em um ambiente que punha o desperdício. É emocionante imaginar uma mãe foca arriscando tudo pelo filhote, nadando em águas geladas como uma heroína de um épico subaquático. E para rir, parecem preguiçosas esparramadas no gelo, mas são verdadeiros ninjas aquáticos. Se houvesse uma Olimpíada animal, ganhariam ouro em fuga dramática. No coração do Ártico, conflitos brutais explodem como trovões no silêncio gelado. Ursos polares emboscam focas em buracos de respiração em um jogo mortal de paciência e velocidade. Lobos árticos cercam musk oxen em formações defensivas, testando limites em caçadas que são verdadeiros duelos de estratégia. Morsas brigam por espaço em haul-outs, com presas colidindo como espadas em um torneio medieval durante a temporada de acasalamento. Focas evadem predadores com mergulhos acrobáticos entre icebergs, mas filhotes vulneráveis frequentemente caem vítimas. Esses confrontos destacam a cadeia alimentar, predadores contra presas, territórios disputados em um mundo que encolhe com o derretimento do gelo. É uma narrativa que arrepia, evocando a empatia pela luta crua para a sobrevivência. E, com um toque de humor, é como um reality show da natureza, Sobreviventes do Gelo, onde ninguém vota para eliminar. A eliminação é brutal e definitiva. No clímax dessa saga, os guerreiros do gelo dançam com a morte diariamente, sustentados por adaptações geniais. Blubber espesso, pelagens isolantes, metabolismos eficientes e comportamentos sociais que salvam vidas. Ursos hibernam em tocas, lobos caçam em equipe, morsas se aglutinam para o calor, focas usam lairs nevados. Mas o frio extremo não é o único inimigo. O aquecimento global derrete o gelo, ameaçando caçadas e habitats. É devastador imaginar um futuro sem esses ícones, mas inspirador ver sua resiliência. Para um sorriso final, se humanos adotassem essas estratégias, talvez parássemos de reclamar do frio e virássemos guerreiros do escritório com camadas de casacos. Que essa história nos inspira a proteger esses mestres do Ártico, cuja arte de sobreviver é um hino à vida num mundo que não perdoa. No reino gelado do Ártico, onde o horizonte é uma tela de gelo e neve sob um céu que raramente acolhe o sol, o urso polar reina como soberano absoluto, um símbolo de força bruta e elegância espectral. Com seu pelo branco que o funde ao cenário nevado, ele é um predador quase mítico.
um fantasma que desliza pelo gelo com uma precisão que desafia seu tamanho colossal, podendo pesar até 700 quilos. Sua vida é uma batalha constante contra um ambiente que pune a fraqueza. Onde o gelo marinho, sua plataforma de caça, é tanto aliado quanto traição. Ele depende desse gelo para caçar focas, sua principal fonte de sustento, em um ritual de paciência e violência que define sua existência. Imagine a cena. O urso polar, imóvel por uma estátua esculpida pelo frio, posiciona-se junto a um buraco de respiração no gelo, olhos fixos na água escura, onde o menor movimento pode sinalizar a chegada de uma foca desavisada. Com garras afiadas como lâminas e uma mordida que esmaga ossos com a força de um martelo, ele captura ringed seals e bearded seals, devorando até 70 quilos de gordura em uma única refeição para armazenar energia contra o frio glacial, que corta como facas. Essa gordura é sua armadura contra temperaturas que podem chegar a menos 50 graus Celsius, um escudo biológico que permite a ele enfrentar meses sem comida, quando o inverno polar engole a luz e transforma o Ártico em um deserto de escuridão. Mas o aquecimento global está derretendo o gelo. Seu palco de caça forçando-o a nadar distâncias épicas, às vezes mais de 100 quilômetros em águas geladas que testam até sua lendária resistência. Esses nados exaustivos o levam a terras desconhecidas, onde conflitos com humanos em vilarejos costeiros se tornam inevitáveis. Um choque entre o rei do gelo e um mundo que invade seu domínio. É uma visão que parte o coração. Esse gigante, outrora senhor absoluto, agora vagando faminto por terras estranhas, onde o gelo que o sustentava está desaparecendo como um sonho que se desfaz ao amanhecer. Sua força é monumental, mas sua vulnerabilidade é um lembrete da fragilidade de um ecossistema em colapso. Ainda assim, há um toque de humor em sua teimosia. Imagine o urso polar deslizando desajeitadamente em placas de gelo derretido como um surfista novato que insiste em ficar de pé apesar das quedas. Se o gelo não coopera, ele parece dizer: "Vou improvisar." Essa resiliência é inspiradora, mas também trágica, pois cada nado exaustivo, cada caçada frustrada é um grito silencioso contra a mudança climática que rouba seu reino. O urso polar não é apenas um caçador, ele é um estrategista, um mestre da paciência que espera horas, às vezes dias, para uma única chance de ataque. Sua técnica é precisa. Ele localiza buracos de respiração com um olfato que detecta presas a quilômetros de distância, movendo-se com uma leveza que desmente seu peso. Quando ataca, é uma explosão de potência, um mergulho no gelo que combina graça e brutalidade. Mas quando o gelo se fragmenta, ele é forçado a caçar em terra, enfrentando presas como renas ou até mesmo invadindo depósitos de comida humana, um sinal desesperado de um rei destronado. Sua pelagem, além de camuflagem, é um isolante térmico perfeito, com uma camada de gordura subcutânea que o mantém aquecido mesmo quando mergulha em águas que congelariam qualquer outro ser vivo em minutos. É comovente pensar em sua solidão. Muitas vezes ele vaga sozinho, exceto na época de acasalamento, quando machos disputam fêmeas em lutas que ecoam como trovões sobre o gelo. Essas batalhas, com rugidos que reverberam na vastidão branca, são um espetáculo de poder, mas também de desespero, pois cada filhote nascido enfrenta um futuro incerto em um Ártico que encolhe. O urso polar, com sua majestade imponente, é um símbolo de resistência, mas também um alerta. Sua sobrevivência depende de um equilíbrio que os humanos estão quebrando. Para um momento de leveza, imagine-o como o chefe do Ártico, selecionando focas como quem escolhe o prato principal em um banquete gelado, mas sem o luxo de uma sobremesa. Sua história é uma ode à adaptação, mas também um apelo para que protejamos o gelo que é sua casa, seu trono e sua vida. Nas vastas planícies do Ártico, onde a neve cai como um véu infinito e o vento carrega ecos de um mundo esquecido, os lobos árticos emergem como verdadeiros fantasmas da tundra, movendo-se com a graça de sombras em um cenário onde a sobrevivência é uma dança com a morte. Sua pelagem branca e espessa, como um manto de inverno tecido pela própria natureza, os protege do frio cortante que desce a menos 50 graus Celsius, transformando cada respiração em uma nuvem de cristal. Suas orelhas pequenas, desenhadas para minimizar a perda de calor,
e patas largas, que funcionam como racates naturais, permitem que atravessem a neve profunda com uma agilidade que parece desafiar a gravidade. Esses caçadores, vivendo em alcateias familiares de até 10 membros, são mestres da estratégia, coordenando emboscadas contra presas como musk oxen e caribus em caçadas que podem durar horas sob a escuridão opressiva do inverno polar. Cada passo é calculado, cada movimento sincronizado, como uma orquestra mortal que toca no silêncio gelado. Eles percorrem dezenas de quilômetros em busca de alimento, enfrentando tempestades que cegam e ventos que uivam como lamentos de antigos guerreiros. Sua resiliência é quase sobrenatural. Podem jejuar por semanas, sustentados por um metabolismo que parece zombar da escassez, armazenando energia em corpos esguios que desafiam o frio implacável. Conflitos por território são inevitáveis nesse mundo hostil, e os uivos que ecoam pela tundra são mais do que comunicação. São desafios, proclamas de força que reverberam como tambores de guerra em um coliseu de gelo. A lealdade da alcateia é um espetáculo comovente. Pais, irmãos e filhotes trabalham juntos, compartilhando cada pedaço de carne, cada momento de calor, como uma família que enfrenta o fim do mundo unida. É uma visão que toca o coração, lembrando-nos da força dos laços que transcendem até as condições mais brutais. Mas há um toque de humor em sua descrição. Esses lobos são tão furtivos que, se fossem humanos, seriam os mestres de escapar de reuniões chatas, sumindo na multidão com a graça de um ninja ártico. Sua vida é uma batalha constante, não apenas contra o frio e a fome, mas contra a própria paisagem, que muda com o aquecimento global, reduzindo os territórios de caça e forçando encontros mais frequentes com outras alcateias. Essas disputas territoriais são intensas, com o lobo se enfrentando em confrontos que misturam graça e ferocidade, dentes à mostra e pelos eriçados, enquanto defendem o direito de caçar em terras cada vez mais escassas. A caçada em si é um espetáculo de paciência e astúcia. Os lobos cercam suas presas em formações precisas, aproveitando a neve para camuflar seus movimentos, atacando com uma coordenação que parece ensaiada. Um musk oxen, com seus chifres formidáveis, pode formar uma barreira defensiva com o seu rebanho, mas os lobos, incansáveis, testam cada fraqueza, correndo em círculos até encontrar uma brecha. É uma luta que pode durar horas, um teste de resistência onde a vitória vai para os mais persistentes. Quando a presa cai, o banquete é compartilhado, mas nunca desperdiçado. Cada osso é roído, cada pedaço de carne é uma garantia contra a próxima nevasca. A vida dos lobos árticos é um equilíbrio delicado entre cooperação e competição, onde a sobrevivência depende da força do grupo, mas também da capacidade de cada indivíduo de enfrentar o frio, a fome e os rivais. O aquecimento global ameaça esse equilíbrio, reduzindo as populações de presas e forçando os lobos a se aventurarem mais longe, onde o risco de confrontos com humanos aumenta. É uma ironia trágica. Esses caçadores, adaptados a um dos ambientes mais extremos do planeta, agora enfrentam um inimigo que não podem combater: a mudança climática. Ainda assim, sua determinação é inspiradora, um lembrete de que a vida encontra um caminho mesmo nas condições mais adversas. Para um momento de leveza, imagine os lobos como uma equipe de esportes radicais, deslizando pela neve como atletas olímpicos, cada uivo um grito de vitória contra o Ártico impiedoso. Sua história é uma ode à união e à persistência, mas também um apelo para protegermos o frágil ecossistema que sustenta esses guerreiros da neve, cuja existência é uma prova da força indomável da natureza. Nas profundezas do Ártico, onde o mar se transforma em uma extensão de gelo reluzente e o horizonte é um borrão de azul e branco, as morsas emergem como titãs colossais, verdadeiros gigantes que dominam tanto o gelo quanto as águas escuras abaixo dele. Com presas curvas que podem atingir 1 metro de comprimento e corpos que pesam até 1.500 quilos, essas criaturas imponentes são uma visão de poder bruto, mas também de uma vulnerabilidade que aperta o coração. Suas colônias, espalhadas em praias rochosas ou plataformas flutuantes de gelo, transformam o silêncio ártico em um coral de grunhidos, roncos
e batidas que ecoam como uma orquestra caótica da natureza. Cada morsa é um mestre do fundo do mar, mergulhando a profundidades de até 100 metros para sugar moluscos, crustáceos e outros tesouros marinhos, usando seus bigodes sensíveis como radares para explorar o leito oceânico na escuridão gelada. Suas presas, verdadeiras ferramentas multiuso, servem para muito mais do que intimidação. Elas quebram o gelo para criar caminhos, defendem territórios em disputas ferozes e até ajudam as morsas a escalar superfícies escorregadias, como alpinistas desajeitados que confiam em sua força bruta. Predadores, como ursos polares e orcas, rondam essas colônias, transformando cada momento em uma batalha potencial pela sobrevivência. Mas as morsas não são presas fáceis. Em house-outs lotados, onde dezenas ou até centenas se aglomeram, elas formam uma fortaleza viva, protegendo os filhotes com cargas coletivas que desafiam até o mais ousado dos atacantes. É uma cena que mistura força e ternura, com mães envolvendo seus filhotes em um abraço de toneladas, enquanto o grupo ruge em uníssono contra qualquer ameaça. O aquecimento global, no entanto, está roubando o gelo que essas criaturas chamam de lar, forçando-as a se amontoar em praias superlotadas, onde estampidas trágicas podem esmagar os mais jovens e fracos em um piscar de olhos. É uma imagem devastadora. Esses gigantes, que parecem invencíveis, tornados vulneráveis por um mundo que muda mais rápido do que eles podem se adaptar. Ainda assim, há um toque de humor em sua presença desajeitada. Imagine uma morsa tentando estacionar seu corpo maciço em um pedaço de gelo instável, como um motorista novato manobrando um caminhão em uma vaga apertada. Suas presas, apelidadas de canivetes suíços da natureza, são usadas com uma versatilidade que quase provoca risos. Para cavar, lutar e, quem sabe, abrir uma lata imaginária de atum no gelo. Durante a temporada de acasalamento, os machos transformam o mar em um palco de exibição, mergulhando e vocalizando com sons que parecem uma mistura de rugidos e sinfonias subaquáticas, competindo por atenção com uma energia que rivaliza com qualquer duelo épico. Essas batalhas por dominância, com presas colidindo como espadas medievais, são um espetáculo de força, mas também um lembrete da fragilidade de seu habitat. O derretimento do gelo marinho reduz os espaços de descanso, forçando as morsas a nadar distâncias maiores em busca de plataformas seguras, um esforço que drena suas reservas de energia e ameaça sua sobrevivência. Em terra, elas se movem com uma lentidão que contrasta com sua agilidade na água, arrastando-se com uma graça desajeitada, que é ao mesmo tempo cômica e majestosa. Sua camada de gordura, ou blubber, é um milagre biológico, isolando-as contra o frio mortal e permitindo que flutuem com facilidade, como navios vivos que navegam entre icebergs. A vida em colônias é uma lição de comunidade. Elas se amontoam para compartilhar calor, protegendo umas às outras contra o vento ártico que corta como facas. É comovente imaginar esses gigantes, tão imponentes, dependendo uns dos outros como uma família, unida contra um inimigo invisível. O aquecimento global, no entanto, é um adversário que não podem combater com presas ou peso. Cada house-out superlotado é um grito silencioso contra a perda de seu habitat, um apelo para que o mundo perceba a sua luta. Para um momento de leveza, imagine uma morsa liderando uma orquestra de roncos, como um maestro desajeitado regendo uma sinfonia do Ártico. Sua história é uma ode à força e à união, mas também um alerta urgente. Sem o gelo, esses titãs podem desaparecer, deixando apenas ecos dos seus grunhidos no silêncio gelado. Sob as águas geladas do Ártico, onde o mar é um labirinto de escuridão e gelo flutuante, as focas, ringed, bearded e harp, reinam como as escapistas supremas, verdadeiras mestras da sobrevivência em um mundo que parece conspirar contra a vida. Com camadas de gordura, ou blubber, que as envolvem como um traje de neoprene natural, essas criaturas desafiam temperaturas que congelariam qualquer outro ser em minutos, mantendo o calor em um ambiente onde o frio corta como navalhas. Sua pelagem, especialmente a lanugo branca dos filhotes, é uma camuflagem perfeita contra a neve, transformando-os em fantasmas aquáticos que deslizam entre icebergs e plataformas de gelo.
As focas constroem tocas intricadas na neve, verdadeiros santuários para parir seus filhotes, protegendo-os do frio mortal e de predadores como ursos polares e orcas, que patrulham as águas com intenções letais. Esses lares, escavados com precisão, são um testemunho de sua ingenuidade, oferecendo calor e segurança em um mundo onde cada respiração é uma batalha. Mergulhando a profundidades de até 300 metros, as focas são nadadoras acrobáticas, capazes de evadir ataques com movimentos que parecem coreografados, girando e zigue-zagueando em águas escuras onde a visibilidade é quase nula. Sua fisiologia é um milagre da evolução. Passagens nasais complexas aquecem o ar inalado, conservando energia, enquanto um sistema de contracorrente sanguínea mantém o calor nos órgãos vitais, como um aquecedor interno que nunca falha. É comovente imaginar uma mãe foca arriscando tudo pelo filhote, mergulhando em águas geladas para protegê-lo, enfrentando predadores com uma coragem que rivaliza com qualquer herói de lenda. Seus filhotes, com olhos grandes e expressivos, são vulneráveis no gelo, dependendo da proteção materna contra ataques de ursos que espreitam buracos de respiração, esperando o momento exato para atacar. A cena é de partir o coração. Um filhote, ainda coberto de lanugo, pode ser arrancado da segurança em um instante, vítima da cadeia alimentar implacável do Ártico. Mas as focas adultas são sobreviventes formidáveis, usando sua agilidade para escapar, mergulhando em buracos no gelo com a velocidade de um raio, deixando predadores frustrados na superfície. O aquecimento global, no entanto, é um inimigo que elas não podem enganar com acrobacias. O derretimento do gelo marinho reduz os espaços para tocas e plataformas de descanso, forçando-as a nadar distâncias maiores e expondo filhotes a perigos crescentes. É uma ironia cruel. Essas criaturas, perfeitamente adaptadas ao mundo de gelo, agora enfrentam a ameaça de um Ártico que derrete, um palco que desmorona sobre seus corpos ágeis. Durante a temporada de acasalamento, os machos competem com vocalizações subaquáticas que ecoam como canções de sereias, um espetáculo de som e movimento que atrai fêmeas em um balé aquático. Essas competições, embora menos violentas que as de outros animais árticos, são intensas, com mergulhos profundos e exibições de resistência que testam os limites de seus corpos. A vida das focas é um equilíbrio delicado entre fuga e luta, onde cada mergulho é uma aposta contra o frio, a fome e os predadores. Sua dieta, composta de peixes e crustáceos, exige mergulhos exaustivos, mas elas a perseguem com uma determinação que inspira. Em terra, ou melhor, no gelo, parecem preguiçosas, esparramadas como se aproveitassem um momento de folga, mas na água são ninjas, movendo-se com uma graça que desmente a hostilidade de seu ambiente. Para um toque de humor, imagine uma foca como a campeã de uma Olimpíada animal ganhando ouro em fuga dramática, enquanto desliza pelo gelo com a expressão de quem acabou de evitar uma reunião chata. Sua resiliência é uma lição de adaptação, mas também um alerta. O Ártico está mudando, e cada pedaço de gelo perdido é uma ameaça à sua dança subaquática. No coração do Ártico, onde o silêncio é tão vasto quanto o gelo e o frio corta como uma lâmina invisível, a vida é um palco de conflitos brutais que explodem com a força de trovões, transformando a paisagem gelada em uma arena onde predadores e presas travam batalhas épicas pela sobrevivência. Cada encontro é um espetáculo de estratégia, força e desespero, uma dança mortal, onde o menor erro pode custar a vida. Ursos polares, com sua presença imponente, espreitam junto a buracos de respiração no gelo marinho, esperando pacientemente por focas que emergem para respirar, seus olhos fixos na água escura como atiradores de elite. Quando atacam, é uma explosão de potência, garras e dentes rasgando o ar em um movimento que combina graça e violência, capturando ringed ou bearded seals em um instante que define a linha entre a fome e a saciedade. Mas as focas, mestras da evasão, respondem com mergulhos acrobáticos, deslizando por buracos no gelo com a velocidade de um raio, deixando o urso com nada além de frustração e um rugido que ecoa na vastidão branca. Enquanto isso, nas planícies nevadas, lobos árticos movem-se como sombras, suas alcateias coordenando emboscadas contra muskoxen, que formam círculos defensivos, chifres apontados como uma fortaleza viva.
Essas caçadas são maratonas de paciência, com os lobos testando cada brecha, correndo em círculos na neve até que a exaustão ou um erro abra uma oportunidade. É uma batalha de resistência, onde a vitória vai para os mais persistentes e o uivo de triunfo da alcaqueia ressoa como um hino à sobrevivência. Morsas, os titãs do Ártico, transformam house-outs em campos de batalha durante a temporada de acasalamento, com machos colidindo presas de 1 metro de comprimento em duelos que lembram torneios medievais, seus roncos ecoando como tambores de guerra. Essas lutas por dominância ou espaço em plataformas de gelo lotadas são brutais, com corpos de 1.500 quilos se chocando enquanto filhotes se abrigam sob a proteção de mães que rugem contra qualquer ameaça. Focas, por sua vez, enfrentam um destino cruel. Seus filhotes, ainda cobertos de lanugo branca, são alvos fáceis para ursos polares ou orcas que patrulham as águas, transformando cada momento no gelo em uma luta desesperada pela sobrevivência. A cadeia alimentar do Ártico é implacável, um ciclo de predadores contra presas, onde cada animal é ao mesmo tempo caçador e caçado, forçado a disputar territórios que encolhem com o derretimento do gelo. O aquecimento global intensifica esses conflitos, reduzindo o gelo marinho que serve de palco para as caçadas dos ursos e as tocas das focas, enquanto as presas dos lobos, como caribus, migram para terras mais distantes, forçando alcateias a se aventurarem em territórios rivais. Essas disputas territoriais são ferozes, com uivos de lobos ou rugidos de morsas marcando desafios que ecoam pela tundra, como se a própria natureza gritasse por espaço em um mundo que se fragmenta. É uma narrativa que arrepia, evocando empatia pela luta crua de cada criatura que enfrenta não apenas seus rivais, mas um ambiente que se transforma em inimigo. A beleza desses confrontos está na sua intensidade. Um urso polar mergulhando no gelo, um lobo liderando sua alcateia contra o vento, uma morsa defendendo seu house-out com a força de um tanque vivo. Mas há também uma tragédia subjacente, pois cada vitória é temporária em um Ártico que derrete, onde a próxima caçada pode não encontrar gelo ou presa. Para um toque de humor, imagine esse cenário como um reality show da natureza, sobreviventes do gelo, onde ninguém vota para eliminar. A eliminação é brutal, decidida por dentes, garras ou presas em um piscar de olhos. Esses conflitos são a essência do Ártico, uma sinfonia de vida e morte que pulsa sob a neve, onde cada animal luta não apenas por comida ou território, mas por um lugar em um ecossistema sob ameaça. A história desses confrontos é uma ode à resiliência, mas também um apelo desesperado. Sem o gelo, essas batalhas podem silenciar, deixando o Ártico como um palco vazio, privado de seus guerreiros e de suas lutas épicas. No Ártico, onde o gelo estala como ossos sobre o peso do vento e o frio é um adversário que nunca descansa, os guerreiros do gelo, ursos polares, lobos árticos, morsas e focas dançam com a morte em uma coreografia de sobrevivência que é ao mesmo tempo bela e brutal. Cada um desses animais é um testemunho da engenhosidade da natureza, moldado por milênios de evolução para enfrentar um dos ambientes mais hostis do planeta. Ursos polares, com sua pelagem branca e camada de gordura espessa, hibernam em tocas escavadas na neve, conservando energia durante os meses de escuridão polar, quando o sol se recusa a nascer e as temperaturas despencam a menos 50 graus Celsius. Sua capacidade de nadar mais de 100 quilômetros em águas geladas, movidos por uma determinação quase mítica, é uma façanha que mistura força e desespero. Especialmente quando o gelo marinho, sua plataforma de caça, derrete sob a pressão do aquecimento global. Lobos árticos, com suas alcateias unidas como famílias de guerreiros, caçam em equipe, coordenando emboscadas contra presas como muskoxen, em tempestades que cegam, suas patas largas deslizando pela neve como raquetes naturais. Eles jejuam por semanas, sustentados por um metabolismo que desafia a fome, uivando desafios que ecoam pela tundra como hinos de resistência. Morsas,
os titãs de presas curvas se aglomeram em hauouts para compartilhar calor. Seus corpos de 1.500 quilos formando fortalezas vivas contra o frio e predadores, enquanto mergulham a 100 metros para sugar moluscos do fundo do mar. Focas, com seu blubber isolante e tocas de neve, protegem filhotes vulneráveis mergulhando em águas escuras com a agilidade de ninjas aquáticos para escapar de ursos e orcas. Cada adaptação, desde o sistema de contracorrente sanguínea das focas até a pelagem isolante dos lobos, é uma obra-prima biológica, projetada para conservar calor e energia em um mundo que pune o desperdício. Mas o Ártico não é apenas um teste de resistência física, é um campo de batalha onde a mudança climática se tornou o maior inimigo. O derretimento do gelo marinho rouba o palco das caçadas dos ursos, reduz as tocas das focas, força as morsas a praias superlotadas e afasta as presas dos lobos, como caribus, para terras distantes. Cada pedaço de gelo perdido é uma ameaça à sobrevivência dessas criaturas, transformando suas lutas diárias em um drama ainda mais urgente. É devastador imaginar um futuro onde o Ártico, esse reino de gelo, se torne um mar aberto, privado dos rugidos dos ursos, dos uivos das alcateias, dos roncos das morsas e dos mergulhos das focas. Ainda assim, a resiliência desses animais é inspiradora. Eles continuam a caçar, lutar e proteger seus filhotes, como se desafiassem o próprio destino. A lealdade das alcateias, a coragem das mães focas, a força coletiva das morsas e a persistência solitária dos ursos são lições de união e determinação que ecoam além do gelo. Para um toque de humor, imagine esses guerreiros como colegas de escritório, enfrentando o frio de uma reunião interminável com camadas de casacos e estratégias de sobrevivência. Quem diria que uma foca poderia ensinar truques de evasão para escapar de e-mails? A história desses animais é um hino à vida, uma celebração de sua capacidade de prosperar onde a própria existência parece impossível. Mas é também um apelo desesperado. O aquecimento global está reescrevendo o roteiro do Ártico e, sem intervenção, esses guerreiros podem se tornar lendas de um passado perdido. Proteger o gelo é proteger suas tocas, suas caçadas, seus filhotes. É garantir que o Ártico continue a pulsar com a vida feroz e indomável desses ícones. Que sua dança com a morte, tão cheia de graça e tragédia, nos inspire a lutar por um mundo onde o gelo permaneça, onde os uivos, rugidos e roncos ainda ecoem, e onde os guerreiros do gelo possam continuar sua saga épica contra um futuro incerto.